Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de estarmos aqui com o nosso Movimento Elo, empreendedorismo conectado aqui na rede com o meu amigo Douglas Martins, que está de volta na terrinha, né, Douglas? Pelo que eu tô vendo, pelo cenário aí, já pude identificar, né? Ô, Helder, muito bom, rapaz. Viajar é sempre bom, né? Com certeza. Mas voltar é melhor ainda. Melhor ainda, é verdade. Privilégio poder estar em casa de volta, né? E estar daqui, poder conversar com nossos amigos do mundo afora, né? Brasil inteiro, mundo afora. Legal. Mas com muitas histórias e coisas boas ali vividas nesses últimos 10 dias. Eita, que bacana. E como é que foi de viagem? Tudo bem? Tudo paz? Tudo tranquilo? Correu tudo bem? Foi ótimo, meu irmão, ótimo. Assim, é uma experiência sempre incontável, né? A gente não consegue lembrar de tudo ou detalhar todas as experiências que a gente vive, mas eu posso dizer assim, é uma experiência incrível. Israel é uma cidade muito diferente, um país muito diferente. Jerusalém é uma cidade muito diferente. Certamente muita gente que nos ouve já teve a oportunidade de ir em alguma caravana, né? Em alguma visita dessa natureza, e muita gente também não teve a oportunidade de estar lá. Não é uma viagem barata, né? Não é uma viagem tão acessível assim, mas se você se planeja com bastante antecedência, aproveita algum desses movimentos aí, também é uma oportunidade legal. Então, assim, eu já tive lá, né, uns anos atrás, e aí voltar é muito bom, muito bom. Uma viagem um pouco diferente dessa vez. Da primeira vez eu fui com a intenção de visitar minha cunhada, minha esposa e eu tivemos lá visitando minha cunhada que morou lá por mais de 20 anos. E agora esse retorno foi com um grupo de empreendedores, um grupo de empresários e líderes, e nós estivemos ali numa viagem que foi um misto, predominantemente uma viagem empresarial, mas um misto também que permitiu que a gente tivesse a oportunidade de visitar alguns pontos turísticos, algumas oportunidades também muito, muito legais. E calor, né? Essa época começa o verão lá, né? Eles estão naquele movimento ao contrário do nosso, enquanto aqui no sul está esfriando, lá o negócio estava sério, rapaz. 32 graus. Sério? De manhã até de tarde. E o sol, nenhuma nuvem. Pegamos umas semanas assim que parecia que foram selecionadas a dedo. Andar de boné o tempo todo, muito protetor solar, né? Um cara moreno que nem eu, assim. Muito protetor solar para poder aguentar. Mas extraordinário, Elber, extraordinário, né? Do ponto de vista do nosso objetivo aqui, né? Nosso programa é um programa de liderança, empreendedorismo. Nós tivemos experiências assim impagáveis. Israel é conhecido como Startup Nation, a nação das startups, né? Sim. Por que isso? Porque nós estamos diante de dois grandes fatos, né? Um fato é que a bênção de Deus sobre aquela nação, ela não foi extinta. As coisas continuam acontecendo. De alguma maneira a gente percebe assim a mão de Deus manifestando com sabedoria, inteligência, visão, capacidade, de uma maneira diferente, né? Eu não sei explicar a não ser aquilo que eu conheço no texto bíblico, mas é diferente. E do outro lado da balança, vamos tentar assim, do pêndulo, você tem uma nação com cerca de 10 milhões de pessoas, menor do que muitas das cidades do Brasil, cercada por todos os lados por gente que, em certa medida, não gosta muito dessa nação, né? Desde sempre, lutando para poder se manter, e por conta disso tem que estar inovando o tempo todo, inovando o tempo todo, inovando o tempo todo. Lá não tem espaço para coisas mais ou menos.
Lá só vai para frente aquilo que é excelente. E vai, né, colaborar com a nossa conversa de hoje, o assunto que nós trouxemos aqui para hoje, né? Mas lá você não tem a oportunidade de fazer alguma coisa meia boca. Eu vou dar um exemplo prático para fazer aqui já um pouco dessa introdução da excelência. Imagine então que você está num território bem pequeno em termos de tamanho, dimensões geográficas, bem pequenininho. Você está num lugar onde tem pouca gente, 10 milhões de pessoas, e tem que defender o seu espaço. Então existe todo um sistema militar instalado naquela nação, seja do ponto de vista visível, aquilo que a gente vê, soldados na rua, jovens lá, é obrigatório o serviço militar para meninos e meninas. Sim. Você, quando vai servir o exército, recebe uma arma, um fuzil, e você é responsável por cuidar dele todo o tempo, todos os dias, de segunda a segunda, enquanto você estiver servindo. Então você vai andar pelo país inteiro e vai encontrar jovens com um fuzil pendurado nas costas, às vezes até fora do horário de serviço deles, dada a responsabilidade que eles têm sobre aquele equipamento. Mas também tem os aspectos não visíveis. Existe um negócio que eles chamam de malha de proteção, Iron Protection, o nome talvez não seja exatamente esse, mas é como se fosse isso. Então imagine uma cúpula que se eu pudesse ver, seria como se fosse um domo sobre as regiões mais perigosas do país, que estão ao norte, ao sul e do lado ali do Mediterrâneo. São 3 zonas mais críticas ali, onde fazem as divisas com as outras nações principais, onde tem as tensões maiores. E existe então uma espécie de domo de aço, eles chamam invisível. Então, quando um míssil é lançado contra Israel, eles disparam uma espécie de chuva de pequenas bombas, que aquele míssil vai esbarrar em alguma delas e vai ser destruído e derrubado. Eles têm um tipo de inteligência tecnológica que ele mede o ângulo daquele míssil que foi disparado, e se eles percebem que ele vai numa região que tem 0 de perigo, então eles não gastam energia para explodir o míssil, deixa cair. Se aquele míssil vai numa direção onde tem pessoas populosas, eles então disparam aquela rede de proteção. Você não vê, mas ela funciona de forma excepcional. Tanto é que, né, o processo essa dinâmica de bombardeios e antibombardeio, ela acontece com relativa frequência. Não é todo dia, o dia inteiro, mas ela acontece com relativa frequência. E a história tem mostrado que eles conseguem se defender com bastante eficiência. Além de todos os outros sistemas de inteligências envolvendo a parte de cybercrimes, toda a parte de pesquisa médica, né? Eles têm universidades lá super avançadas, né, em pesquisas da área médica. E então nós tivemos a oportunidade. Né, a parte na área de tecnologia, né? Na área de tecnologia, assim, absurda a quantidade. Nós visitamos 5 universidades lá. Sim. Visitamos 4 centros de inovação, onde tem dezenas de startups, centenas de startups. Para você ter uma ideia, tem mais startups em Israel do que no Brasil. Olha só. Né? Então pensa assim, né? 10 milhões de habitantes contra 220 milhões de habitantes. 200 para arredondar a conta, né? Então 20 vezes mais pessoas aqui. E aqui nós temos cerca de 15 mil startups, números redondos, né, de dados do ano passado, e lá 17 mil. Então, assim, é um negócio desproporcional. A empresas globais como Google, Intel, Nvidia, várias grandes empresas estão lá representadas ou com sede ou com
estruturas, com centros de desenvolvimento e pesquisa. Nós fomos numa universidade que ela tem engenharia e medicina. Aí você pensa, qual a função de uma universidade ter engenharia e medicina? A função é o seguinte: eles são uma universidade predominantemente da área médica, mas eles trouxeram cursos de engenharia para dentro daquele lugar para que houvessem estudos combinados de temas da medicina que envolvem braços robóticos, cirurgias à distância, monitoramentos, CLPs, sensores, tudo que a engenharia está acostumada a fazer para a indústria, eles trouxeram para dentro desse ambiente. E aí você tem lá comitês da área da medicina com a área de engenharia estudando ferramentas e tecnologias para colocar em prática soluções da área médica. A gente visitou um outro centro do lado do Mar da Galileia, muito legal, bem do lado assim, o final do terreno da universidade é dentro do Mar da Galileia, né? Então eles estão ali bem no Mar da Galileia, bem ao fundo, e lá eles estudam questões da água, questões de inteligência artificial e uso da água. É uma combinação também. Então, por exemplo, lá eles têm tecnologias de inteligência artificial para tanques de peixe. As câmeras ficam vendo o tamanho que o peixe está e dosando a quantidade de alimento que põe na água, monitorando a oxigenação da água, a radiação do sol, tudo digitalmente, Welber, ninguém põe a mão em nada. E aí você alimenta, né? Você supre esses silos de conteúdos como ração e alimentos, e o sistema, ele fica ali, o peixinho vai nadando, né? Aí passa na frente da câmera, ele olha, mede o diâmetro do peixe, estabelece um cálculo, e a partir desse cálculo ele então identifica se ele precisa botar mais ou menos comida, se está na época da colheita do peixe, e assim vai. São dezenas de informações. Eles têm lá, as coisas são tudo limitadas, né? Então, uma coisa que eles adotaram como padrão, acho que para todo lá em Israel, é justamente isso, a questão do desperdício. Eu lembro, Dongley, que um amigo aqui em Brasília, que trabalhava na companhia de água aqui e tal, e fazia parte da diretoria e tal, e eles foram para um congresso, tipo um congresso da água que teve lá em Israel. E aí os países lá, né, mostrando as suas tecnologias e tal, e aí também apresentava ali um mini relatório a respeito do desperdício de água. Aí ele falou que quando o cara de Israel foi lá para falar sobre o desperdício e tal, falou que estava chegando a 5%, que o objetivo era baixar para 3%. Aí ele falou que ele quase que ele se enterra na cadeira, que ele falou que no Brasil é mais de 50% o desperdício de água. Ele falou, eu tive nessa empresa, Welber. Olha aí. Nós estivemos lá nessa empresa visitando, porque no nosso grupo tinham pessoas que são da área de tratamento, saneamento básico lá de São Paulo. Legal, olha aí. Então tivemos visitando essa empresa, chama Macarot. Legal. A empresa é como se fosse a Sanepar aqui, a Sabesp de São Paulo, não sei como é que é o nome aí em Brasília. Caesb. Da companhia de água. Caesb aqui em Brasília. A ESB, então. Ok. ESB. Caesb. Caesb. Então, lá, essa empresa, o número dessa visita foi 3% de desperdício. Olha aí, então já baixaram. 3%, exatamente esse número que ele disse, Welber. E assim, é impressionante, é uma empresa pública. Sim. E a gente pensa assim, não, funcionário público, às vezes, né, tem essas falas assim, pejorativas. Claro, uma empresa pública. Água para eles é um assunto de governo, um assunto de Estado. Com certeza. Primeiro porque não tem, né? As fontes de água lá são fontes esgotáveis.
Se não tratar com muita diligência, você daqui a pouco não tem mais água. Sim. Então nós fomos visitar essa empresa e de lá nós saímos para visitar algumas startups, algumas empresas que atuam nesse segmento. Uma delas desenvolveu uma cápsula de gelatina que recebe uma cobertura externa para ela não dissolver em contato com a água imediatamente. Então, dentro dessa gelatina tinha uma espécie de levedura. Sim. E eles pegam, então, essa cápsula, jogam dentro de resíduos de indústrias, né? Empresas que produzem, Sim. geram lá aquelas estações de resíduos, né? De água, e aí você joga aquelas cápsulas lá dentro, aquelas leveduras comem eles desenvolveram uma camada externa que a água tem contato, mas ela não dissolve a cápsula. Ela dissolve a gelatina que está por dentro, aí tem contato com a levedura e a levedura começa a comer os micro-organismos que estão naquela água, limpando a água. Meu Deus. É uma cápsula assim, ó, pequena assim, ó, tamanho da ponta do meu dedo, assim, Meu ó. Deus. Você joga lá numa caixa, é uma caixa vazada, cheia desse negócio, tá lá, né, para ela não ficar se dispersando. Aquela caixa é colocada numa posição em que a água vai passando por ela e a água em contato com aquela levedura vai sendo tratada por um sistema bioquímico, né? Então, cara, coisas extraordinárias, né? Eles têm sistemas de monitoramento. Ficção científica quase, né, Douglas? Para nós aqui. Para alguns lugares parece mesmo. Nós fomos num outro local cuja especialização deles era na área médica, particularmente nesse tipo de medicina de acesso, com catéteres, com laparoscopia, para fazer tratamento de pulmão, de cérebro, para quando você tem coágulos, embolia, né? Todo esse tipo de problema médico ligado às artérias e veias, né? E aí o cara desenvolveu um catéter que ele entra pela veia e ele vai até o local onde está aquele coágulo. Já existem tecnologias para isso, que são usadas hoje, só que elas são muito mais brutas, muito mais muito mais invasivas, deixam sequelas. E aí o cara desenvolveu um sistema que vai até lá dentro da artéria, captura aquele coágulo por um sinal eletromagnético. E aí é como se você tivesse eu vou fazer um negócio meio nojento aqui, pensa uma meleca, aquele negócio liga e aquela meleca se atrai e gruda, e aí ele só traz de volta. Então, em vez dele ficar raspando numa tela, porque tem um modelo mais comum hoje em dia, ele abre, vira tipo um redondinho assim, o catéter vai como se fosse lixando a veia. Sim. Né? Esse não, ele entra, não toca na parede, e aí ele lança um sinal, quando ele chega no coágulo, ele lança um sinal eletromagnético, o negócio como se fosse um imã. Ele se atrai, fica ali grudado, e aí ele só retira. Caraca. Sim, coisas impressionantes. Exoesqueleto, né? Esses que a gente vê em filme, que o cara é tetraplégico e fica de pé, né? Vimos lá, né, uma série de pesquisas nessa linha. Implante capilar, tinha um lugar que a gente foi que era mais nessa linha mais estética, né? E aí um sistema de implantes focado, sabe, você já ouviu falar em alopécia? Sim. É um problema capilar que predominantemente dá em mulheres, né? E o cabelo cai numa determinada região e ele não cresce. E esses caras desenvolveram um sistema que implanta cabelo artificial em pessoa, ele é específico para a alopécia. Pensa assim, ó, não é para qualquer. O cara desenvolveu focado em quem tem esse tipo de problema.
Meu Deus. Então, Elber, é um negócio realmente extraordinário, né? Interessantíssimo, assim. Eu não quero com isso, né? Assim, desmerecer de forma alguma as iniciativas e o movimento empreendedor brasileiro, né? Nós somos uma nação. O Brasil está sempre disputando ali o terceiro, o quarto lugar de inovação. Sim. E particularmente no contexto das startups no mundo. O Brasil está sempre disputando essa posição. Então, o Brasil é um país relevante nesse assunto das startups, né? Sim. Mas é que é tão absurdamente consolidado, concentrado, que você consegue entender a diferença do movimento. Lá, as universidades trabalham para pesquisa aplicada, o grosso da ciência é pesquisa aplicada. No Brasil, o grosso da ciência é pesquisa investigativa, né? Então as empresas se favorecem muito pouco da pesquisa. Sim. E a gente então com isso tem uma indústria menos progressista, menos moderna, menos desenvolvida. E você consegue perceber isso, a diferença, né? Uhum. Lá eles usam uma expressão, né? Para dizer que o israelense, ele tem chutzpah. Como se a gente estivesse falando aqui no Brasil, pô, esse cara tem pegada. Uhum. Qualquer jovem, porque passa por esse processo intenso do exército, é desafiado o tempo todo a ter uma mente desafiadora. Uhum. E eles dão para esse comportamento essa expressão chamada chutzpah. Então, quando você ouve o pitch, né, de uma startup contando a sua história, parece que o cara é a maior empresa do mundo. Né? Ele está lá começando um negócio e ele parece ser a maior empresa do mundo. Por causa dessa pegada, né? Eles chamam carinhosamente de chutzpah. Mas é isso, cada nação é uma nação, é só porque de fato é impactante. Sim. Todo lugar que você vai, né? Por ser uma nação pequena, você facilmente vai de um canto ao outro, você encontra esse tipo de mentalidade, de pensamento, de visão global, né? O cara cria um negócio pensando no mundo, ele não cria um negócio pensando em Israel, né? Não tem mercado consumidor, um mercado muito pequeno. Então a maioria das coisas que são criadas em Israel são criadas para o mundo, já pensando no mundo, né? E aí muitas oportunidades para empresários brasileiros, empreendedores que querem fazer parcerias, buscar negócios, né? Uhum. Eles olham em primeiro lugar para os Estados Unidos por ser um grande mercado consumidor. Uhum. Olham para a Europa. Alguns negócios eles olham para o Brasil, mas não são muitos negócios que eles olham para o Brasil. O Brasil é pouco conhecido nesse sentido de parcerias de negócio lá. Uhum. Tem melhorado, mas ainda muito pouco conhecido. Mas o que marca o tempo todo é isso, né? Esse clima de tensão gera um ambiente de excelência, porque não dá para fazer nada meia boca, lá tudo tem que ser muito bem feito. Uhum. E isso faz com que a gente, quando passa por ali, tenha um pouco da sensação do nosso Deus excelente. Amém. Né? É um negócio diferente. Você não vai sentir isso sem ir lá, né? Mas tentando transmitir um pouco disso, eu volto de lá mais uma vez com esse tipo de sentimento, né? Um Deus excelente que fez uma nação com um pensamento excelente, a despeito das escolhas, porque o ser humano é livre. E muitos, né, dos judeus fizeram escolhas de andar longe de Deus e de não reconhecer o Messias. Isso ainda é um desafio, né, naquela nação. Mas
o mindset, o modelo mental dessa nação é um modelo de excelência, é um negócio realmente interessante. Top. E tudo isso que o Dongley tá falando aqui, inclusive, tem a ver, né, com o nosso assunto de hoje, né, o Dongley? O Dongley ele já tá dando os exemplos para depois trazer o assunto, então. Fazendo tudo com excelência e qualidade é o assunto de hoje que o Dongley vai estar trazendo aqui pra gente, já está trazendo, na verdade, né, aqui pra gente. E então, para você que quer participar, se você tiver aí alguma dúvida, quiser também contribuir de alguma forma para esse bate-papo, 11-9-30-03-0316. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o teu alô, o teu recado aqui para o Dongley, que já está aqui com a gente, inclusive já está dentro do nosso assunto, que é fazendo tudo com excelência e qualidade, não é isso, Dongley? É isso aí, meu amigo. Eu separei, não podia ser diferente, né? O texto da criação, Gênesis capítulo 1, de 1 a 31, é o texto que nós vamos usar hoje para conversar um pouco sobre excelência. E vamos olhar, né, fazendo esse paralelismo que a gente já começou aqui, trazendo essa experiência da nação de Israel, a visita lá, para que a gente possa entender essa mentalidade para o qual Deus nos chamou. Isso não é um privilégio da nação de Israel, isso é um privilégio daqueles que entendem que foram criados à imagem e semelhança de um Deus excelente. E eu quero começar então lendo aqui Gênesis 1, a gente não vai ler o texto inteiro, mas eu vou saltar alguns versículos aqui, mas é importante a gente passar por alguns deles. E eu quero começar já pelo primeiro versículo. O livro de Gênesis tem grandes chances, muito provavelmente foi escrito por Moisés, relatando a história da tradição oral do seu povo, e ele começa dizendo: no princípio. E essa palavra princípio, quando a gente vai lá para o hebraico, a língua original, né? A ideia de princípio aqui é antes de tudo, primeiro de tudo, como parte principal daquilo que alguém fez, ou aquilo que foi selecionado para ser feito por aquele que fez. Então, Moisés, né, provável escritor aí, então nos relata, nos dá essa ideia de que Deus criou os céus e a terra lá no princípio, já com esse desejo da excelência. Ele continua dizendo: olha, eu estava no meio de uma espécie de caos, a terra era sem forma e vazia, e aí os físicos, né, de plantão, aqueles que estão nos ouvindo ou irão nos ouvir, eles têm uma explicação muito legal, que eu não sou capaz de repetir aqui, por falta de conhecimento técnico mesmo, mas eles costumam dizer que para haver algo bom, precisa haver o caos. Então, eu vou tentar sintetizar aquilo que é uma tese da física, que vai ser explicado com muito mais excelência por alguém com esse domínio do que eu. Mas vamos pensar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Excelente, cria céus e terra a partir de algo sem forma e vazia, a partir de um caos, a partir de trevas, abismos, sobre uma situação caótica. O que nos leva a pensar já imediatamente que sim, é possível fazer algo extraordinário no meio do caos. Muitos de nós, quando enfrentamos uma dificuldade, desistimos, desanimamos, achamos que o caos é sinônimo de paralisação, de que não dá para fazer nada. As crises não são um impedimento para o Deus Todo-Poderoso. O ambiente de crise foi a matéria-prima para que Deus fizesse algo extraordinário. E a primeira coisa que a gente observa no versículo 2 é: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, há aqui algumas matérias já existentes no meio do caos. E a primeira providência que Deus faz é estabelecer luz. Nós vamos encontrar na Bíblia várias vezes aquela ideia de que ninguém acende uma lamparina, uma candeia,
para esconder debaixo de uma cama ou dentro de um armário, porque aonde a luz acende, as trevas se dissipam. Então o caos era tomado por trevas, como o versículo 2 diz. Então a primeira providência que Deus toma no seu pensamento excelente é: olha, vamos botar luz aqui, porque a luz dissipa as trevas e estabelece um novo jeito de olhar para as coisas. E aí o texto continua dizendo que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz de dia, chamou as trevas de noite. Então veja que Deus providenciou para aquilo que era caos, para aquilo que era problema, uma função. Muitas vezes nós esquecemos de que as dificuldades têm uma função no nosso processo de criação da excelência, de execução da excelência. Muitas vezes um problema é aquele que vai nos mover para uma solução extraordinária. No mundo das startups, no mundo da inovação, nós costumamos dizer que o problema ou a dor é a motivação pela qual alguém cria alguma coisa. Existe uma dor, então vamos criar um antídoto para essa dor, e daí nascem novos negócios e oportunidades de transformação da realidade. Então, Deus cria a luz, chama de dia, pega aquilo que antes era trevas e chama de noite. E aí, o terceiro dia, o primeiro dia, então, encerra Deus fazendo aquele momento extraordinário do caos para a luz, chamando de dia, e aquelas trevas dando função na noite. E aí continua o processo, né? O Senhor vai falar: olha, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E aí surge a terra, né? E separa mares, rios, os oceanos, lagos, e aí começam a surgir essas porções de água. Deus cria então o firmamento, a terra, e coloca ali então aquelas separações. Ele também separa o céu da terra, né? Então para cima das águas é o céu, para baixo e no nível das águas é a terra. E aí o segundo dia acontece, ele junta as águas debaixo de um lugar, né, para baixo do céu, aparece a porção seca, que é isso que eu estava falando já, né? E assim acontece. Deus chama a porção seca de terra, versículo 10. Deus viu que tudo isso era bom. O Senhor vai fazendo, e ao final de cada ciclo ele faz uma avaliação e fala: olha, isso aqui é bom, isso aqui foi criado com excelência. E continua. Ele fala que a terra produza a grama, a relva, as ervas, que elas deem sementes, que as árvores frutíferas deem frutos segundo a sua espécie, cada semente esteja no fruto seja semeada e produza frutos sobre a terra. E aí versículo 12, a terra produziu relva, erva que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve a tarde e amanhã, o terceiro dia. Lá no primeiro dia, então, noite e dia, né? E começa então esse ciclo a acontecer. E aí a cada dia, então, tarde e manhã, e aí Deus olha, fala: olha, isso é bom, conclui mais um dia e continua. Depois, versículo 14, ele vai dizer: olha, os luzeiros. Então ele está falando das estrelas, do sol, dos planetas, e ele começa então a fazer a separação entre o dia e noite através daquelas estações, daqueles sinais dos tempos, daquelas constelações, e estabelece então tempo cronológico, dias e anos. Então o Cronos aparece, serviam de luzeiro no céu, né,
para iluminar a terra, a lua, as estrelas, o sol. Todas essas coisas são criadas ali, naquilo que a gente conhece como quarto dia. Ele cria 2 grandes luzeiros, a lua e o sol, para governar cada uma delas no seu momento, governar dia, governar noite. Coloca os firmamentos ali no céu, governa, cria um mecanismo de governo das marés, da lua, dos ciclos, dos tempos. Ano bissexto, corrige-se, né? Cada ciclo vai ser depois, surge através da ciência, dos observatórios, daqueles que estudam, né, a astronomia, e aí começa a se entender o movimento, mas Deus cria então todas essas estruturas estelares para governar o dia e a noite. Então tarde, manhã, e o quarto dia se conclui. Deus vê que tudo é bom, e ele continua empolgado com o seu processo criador, né? Fazendo várias coisas acontecerem sempre com um nível de excelência indiscutível, sempre com o máximo da sua atenção para fazer aquilo que de melhor podia ser feito. Versículo 20 continua dizendo que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e Deus viu que era bom. Depois, versículo 22, ele continua dizendo: Deus os abençoou, não só criou, mas Deus propagou uma bênção sobre os animais, porque até então ele cria, mas eles não são capazes de se reproduzir. Observa que no versículo 22 é a bênção de Deus que transforma os animais em seres fecundos, capazes de se multiplicar e encher os mares, a terra e os céus. Talvez a gente não, quando lê o texto bíblico, a gente não observa os pequenos detalhes, né? Talvez você tenha pensado, olha, Deus já criou e os animais já começaram a se reproduzir. Não. Veja que há aqui um lapso de acontecimentos de tempo que faz com que uma coisa seja consequência de outra. Deus cria, depois é a bênção de Deus derramada sobre aqueles seres vivos que faz com que eles sejam capazes de se reproduzir. E aí o quinto dia, da mesma forma, tarde e manhã, o quinto dia acontece, Deus olha, vê que tudo é bom, e aí ele continua, versículo 24, dizendo, olha, que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, animais segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então o quinto dia é dedicado, né, a essa criação dos animais e tudo que Deus estabelece ali, cada uma das centenas de milhares de espécies de animais espalhados pela face da terra, aqueles que nós já vimos e aqueles que nós nem sabemos que existem, porque a ciência ainda não foi capaz de descobrir todas elas. Ele continua então, versículo 26, ele fala: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. Olha só que interessante. Da mesma maneira que Deus cria, depois ele vai lá e abençoa os animais, Deus cria o homem e depois abençoa o homem, colocando no homem a capacidade de ser fecundo
e de povoar a terra. Ele diz, olha, Deus abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Ou seja, Deus dá então um mandato para o homem para que ele domine a terra, sujeitando, ou seja, dominando, criando, comandando, governando aquilo que Deus criou. E ele diz, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Veja que naquela época, então, antes do pecado, todas as árvores que davam semente, as ervas, podiam ser utilizadas pelo homem, governadas e ao mesmo tempo servirem de alimento. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento, e assim aconteceu. 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. É muito interessante que a gente observe que esse processo de criação da excelência de Deus faz com que ele vá fazendo, avaliando e vendo e estabelecendo regras e dando poder, autoridade, abençoando. E no final, quando ele cria o homem, né, a sua imagem e semelhança, a trindade participando desse processo, dando ao homem todas as condições daquilo que a gente pode entender como imagem e semelhança de Deus, né, no sentido das suas competências, das suas áreas de compreensão, da sua espiritualidade, da sua capacidade de se relacionar com Deus. E no final Deus fala, olha, é muito bom, não é só bom, é excelente, é muito bom. Muitas pessoas acreditam que a gente está nesse mundo só para receber uma recompensa eterna, mas a gente tem que entender que talvez esse princípio seja um princípio equivocado, porque quando eu penso só na eternidade, eu desprezo o hoje e aquilo que Deus fez a terra e tudo que existe nela com excelência e qualidade. Como não poderia ser diferente, fez o homem e a mulher, colocou lá no jardim para cuidar com excelência e qualidade, mas por pura desobediência, nós vamos encontrar lá em Gênesis 3, uma história em que tudo se desorganiza, aquele caos que havia antes e foi organizado por Deus e foi estabelecida uma regra excelente de estabilidade na terra, volta a ter vigência, volta a acontecer na terra, ou seja, o caos se restabelece novamente na humanidade. Nós chamamos isso de pecado, mas Deus confia a nós, né, a responsabilidade de ainda assim nos reconciliarmos com Ele através do seu plano de salvação, daquilo que Ele já desde a fundação do mundo havia pensado como plano para nos dar a alternativa de nos reconciliarmos com Ele e de sermos regenerados. Deus, na sua forma excelente de pensar, Ele não apenas fez tudo excelente, como teve um plano extraordinário para estabelecer um processo de reconciliação do homem consigo, não permitindo que, apesar de ter feito tudo perfeito, ter estabelecido um vínculo e um relacionamento incrível com a humanidade, que a decisão do homem de, no seu egoísmo, na sua arrogância, de tentar ser parecido com Deus por conta da mentira de Satanás, Deus não permitiu que esse fosse o fim, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Ele tinha um plano pensado para, mesmo que o homem fizesse uma escolha errada, ele pudesse ter uma nova chance, uma nova alternativa de viver de forma excelente com Deus. E por isso nós fomos chamados para viver essa vida excelente com Deus. Welber, é isso, né? Nós estamos
diante de um Deus excelente, que faz tudo de forma excelente e nos dá a oportunidade de viver essa mesma experiência nos nossos negócios, na nossa liderança, na forma como nós lideramos pessoas. Dongley, agora são 10h57, 10h57 na nossa capital. E Dongley, tem aqui já algumas perguntas, e a primeira dela, bem interessante, diga-se de passagem, diz assim: dentro da atualidade do mercado, percebo que minha empresa, né? A pergunta de alguém assim, não tem seguido o modelo da criação, criando coisas, produtos e serviços excelentes. Aí a pergunta é: devo prosseguir com o que o mercado tem proposto ou preciso voltar aos primórdios da criação da empresa? É isso aí. O pecado que domina, né, a humanidade faz com que a gente seja conduzido com muita naturalidade, né, para sair desse ambiente de excelência. É muito mais natural para o ser humano andar para o caminho da não excelência, do pecado. Mas sim, nós precisamos garantir que as nossas empresas, que a nossa liderança, que o nosso papel na condução de times seja excelente o tempo todo. Então, de fato, nós precisamos ter uma mentalidade semelhante a essa que nós conversamos aqui todo o tempo, né? Aquele chutzpah que eu comentei lá do israelense, né? De pegada para fazer aquilo que é excelente, essa ideia de que nós somos seguidores de um Deus excelente. Nós nos encontramos, apesar do pecado, com Jesus, e Jesus fez um serviço excelente. Quando Jesus vem a esse mundo, assume a forma humana, se limita, coloca limitações físicas e vive uma jornada aqui de 30 anos antes do seu ministério, mais 33 anos de vida e depois morte, né? Ou seja, traição, crucificação, ressurreição. Jesus faz um serviço excelente. Ele vence o pecado e a morte através da sua vida. E isso tudo fez com que nós pudéssemos, mais uma vez, ter a segurança de que é possível viver uma vida excelente. Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que a que ele fez. Então tem alguma coisa que se perdeu nesse processo e que faz com que a gente ache, quando a gente olha para o texto bíblico, olha para as experiências de Jesus, a gente acha assim: ah não, Jesus é Deus. E em certa medida, inconscientemente ou até conscientemente, nós retiramos a humanidade de Jesus. E aí de fato fica impossível ser parecido com ele. Mas quando nós olhamos para o fato de que Jesus era 100% homem e 100% Deus, ele estava ali vivendo as dores, ele se cortava, saía sangue, dava topada, doía. Ele era tentado e tinha que sobreviver à tentação. Ele era pressionado, ele tinha que atender um cliente lá da marcenaria, da carpintaria do seu pai, ele tinha que lidar com gente mal educada, xingando porque atrasou a entrega, né? Pensa no contexto. Jesus teve que viver todas essas coisas que nós vivemos todos os dias. E o que Jesus fez foi provar na sua humanidade que é possível viver uma vida que pode ser excelente em Cristo Jesus. Óbvio que isso demanda disciplinas espirituais. Nós precisamos crer que a vida do cristão, daquele que foi alcançado por Jesus, não é uma vida comum desse mundo. Ou nós vamos viver diariamente as disciplinas espirituais, leitura da palavra, tempo de oração, jejum e oração, todas essas coisas que a Bíblia nos ensina, ou então nós vamos viver uma vida de decepção, não excelente, de quebras o tempo todo, e aí nós vamos desviar do alvo para o qual nós fomos chamados. Então, sim,
voltando aqui para a pergunta, eu preciso levar a minha empresa para o modelo da excelência da criação? Sim. Eu preciso estabelecer um modelo de liderança a partir de um estilo de liderança eficaz, baseado na excelência da criação? Sim. Esse é o lugar para o qual nós fomos chamados. Maravilha. A próxima pergunta aqui, Dongley, é assim: no mercado, o que fazer quando percebo que a minha empresa se tornou a última alternativa e não uma das primeiras ou a primeira, né? Ok. Ou seja, né, eu não sou relevante. Significa que no fundo, eu me tornei irrelevante no contexto da minha empresa ou no contexto do mercado, né? Como é que alguém se torna irrelevante e me torna então a última alternativa? O mercado, ele está dividido, né, segundo os estudiosos dessa área mercadológica, em dois tipos de posicionamento, que a gente chama de posicionamento de preço, né? Ou seja, eu preciso ter processos eficazes e custos controlados para que eu tenha preço baixo. E aí o cara vai comprar de mim porque o meu preço é melhor sempre. Esse posicionamento é visível no mercado. Então você pode ir num restaurante que custa, a dinheiro de Curitiba, né, R$10 o prato, e você pode ter uma comida boa. Não estou dizendo que a comida precisa ser ruim, mas você não vai ter todos os serviços que você vai encontrar no lugar quando você paga R$100 o prato de comida. Então, da mesma forma, eu posso comprar uma roupa numa loja que a calça custa R$100 e ela serve para tampar o nosso corpo, para nos levar daqui para ali, para nos dar a oportunidade de nos vestirmos. Mas eu tenho outras lojas, outras marcas que se posicionam vendendo uma calça R$5.000. Então a diferença entre um e o outro é que o mercado chama de posicionamento de processo e custo, que faz com que preços sejam menores. E o outro é aquele que a gente chama de processo de qualidade, foco no cliente, que o posicionamento leva o preço para cima e a qualidade é que é o diferencial. Então, olhando para esses dois cenários, para essas duas linguagens, se eu estou me posicionando no ambiente de preço, de custo, de processo, eu preciso ser excelente no que eu faço, para não me tornar irrelevante ao ponto de que para fazer alguma coisa de baixo custo, eu faço uma coisa porcaria. E aí, óbvio que ninguém vai querer comprar de mim. Vamos tentar pegar esse retrato aqui, ó. Se eu pego o retrato das lojas que vendem as calças que eu falei lá de R$100 até R$30, se você só pode pagar até R$100 numa calça, provavelmente você não vai comprar a calça de 30, você vai comprar a calça de 70 a 100. Por quê? Porque você quer o melhor daquele range de produtos que tem uma qualidade maior em relação ao seu próprio grupo. Porque eu não vou poder, dificilmente eu vou poder comparar aquela calça de 100 com aquela calça de 5.000. Então, quando eu olho para esse cenário, eu estou entendendo que talvez eu poderia ser o cara que vende o meu produto a 100, mas eu estou vendendo ele a 30, porque além de eu ter um produto posicionado nesse mercado, eu também sou o pior deles. E aí é o caos total. É hora de você olhar para dentro do seu negócio e falar, puxa, tem aqui uma série de degraus que eu posso alcançar e sair de ser um produto de 30 para ser um produto de 100. Melhora o meu resultado, melhora a minha margem e me entrega mais valor. Então, essa história de eu ser o último, as pessoas não me percebem, normalmente está atrelada ao fato de que eu escolho um determinado posicionamento no mercado e depois de escolher esse posicionamento no mercado, eu acabo desleixando, fazendo relaxadamente aquilo que eu faço. E automaticamente as pessoas vão percebendo isso e vão querendo pagar menos por isso.
E aí você vai tendo que diminuir preço, quando diminui preço, diminui qualidade, e assim vai chegando a um ponto de que você se torna irrelevante. Ou sai do mercado, ou vai ser aquela última opção sempre. Você chega no supermercado, tem 10 marcas de leite. Você vai olhar para elas e vai dizer, eu desejo consumir aquela. Eu só posso pagar entre essa e essa. Mas nesse range, eu vou pagar essa aqui que é a melhor daquilo que eu posso consumir. Porque aquele cara está conseguindo entregar mais valor agregado para mim, na minha percepção. Então, realmente acontece isso. O que eu faço então para mudar e sair desse contexto? Eu preciso olhar para aqueles competidores que estão ali no range em que eu me posiciono, em que eu participo, e dizer quais são os diferenciais que esses caras estão entregando para o cliente que eu não estou entregando, que está fazendo com que o cara olhe para esse produto e escolha esse. E aí eu tenho que atribuir valor ao meu produto. Às vezes é uma embalagem com um pouquinho mais de qualidade, às vezes é o produto um pouquinho melhor preparado para que o consumidor, ao consumir, perceba que o produto está melhor, perceba que há uma nova formulação, uma nova textura, um novo sabor, ou coisa que o valha conforme o tipo de produto ou serviço que você presta. Mas o fato é que eu preciso olhar para mim, olhar para o meu mercado, olhar para quem é a referência que está me dando, né, o sinal claro de que ele está melhor posicionado, e aí eu vou buscar atribuir diferenciais no meu produto para ir equiparando e aí me tornar tão atraente, tão interessante quanto aquele outro fornecedor ou aquele outro produto. Muito bem, 11h09 em Brasília, 11h09, ainda tem mais uma perguntinha aqui, Dongley. A pergunta é a seguinte: eu achava que minha empresa refletia o Deus da criação, mas ao observar com muito mais atenção, percebi que existe um certo caos antes da criação. E aí, o que fazer, Dongley? Legal. O caos, como eu falei lá no começo, ele é insumo, mas depende de como eu olho e atuo nele. Se eu atuo como Deus atuou, estabelecendo ordem no caos, o caos se transforma em algo perfeito, algo maravilhoso. A criação inteira, no final de cada uma daqueles acontecimentos, qual era a avaliação de Deus, apesar do caos anterior? Viu que era bom, 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 viu que era muito bom. Então, Deus fez com que do caos, o insumo, fosse criado algo que era bom e muito bom. O que acontece é que muitas vezes nós nos posicionamos no nosso negócio, estamos olhando o caos acontecer, pessoas brigando, áreas se desentendendo, produtos que não servem para nada, serviços mal prestados, coisas mal feitas, e nós não interagimos no caos para dar ordem ao caos. E aí você é chamado como líder, seja como líder fundador de um negócio, empresário, ou como empreendedor de uma empresa, né, intraempreendedor, você é chamado para, através do poder de Deus e da interação da sua vida, que leva nela o DNA de Cristo, que leva nela o reino de Deus, porque o Espírito Santo habita em você, você recebeu a autoridade de Deus para atuar no caos, e ir lá e transformar o caos em algo que no final você vai dizer, no final do dia, isso é bom, isso é muito bom. Mas muitas vezes nós sentamos, olhamos o caos, e o que é pior, muitas vezes, como líderes, como empreendedores, nós botamos lenha na fogueira, nós aceleramos o caos, nós aumentamos a dimensão do caos com o nosso comportamento irresponsável, com a nossa forma de falar com as pessoas, com a forma com que nos relacionamos com aquelas pessoas que participam das organizações, dos nossos times, da equipe que temos. E aí o que acontece é que, ao invés de nós agirmos como o Criador e lá estabelecemos a ordem no caos, nós agimos como Satanás, reestabelecemos
e abrindo a porta do caos novamente para o lugar aonde havia ordem estabelecida por Deus, né? O que acontece é que nesse processo de Deus nos criar com autonomia de livre-arbítrio, o próprio Deus sabia, né, que ao dar essa alternativa para a humanidade, ele teria que enfrentar um processo de restabelecimento do caos. E às vezes acontece isso, nós nos deixamos influenciar pelo maligno, pelo diabo, que fica ali, né, tenazmente atormentando, e às vezes nós estimulamos o caos novamente, ao invés de mantermos a ordem estabelecida, né, a ordem que vem da presença, do poder, da autoridade do nome de Jesus Cristo. Então, se você está vivendo esse tipo de situação na sua empresa, ou na sua liderança, na sua igreja, onde quer que seja, né, que você exerce esse papel, você deveria olhar se não tem um comportamento de caos sendo levado para dentro da organização. Se não há alguém que está agindo no meio do time, no meio da equipe, como aquele que lança as sementes do caos no meio do grupo. E você precisa estar atento para isso, para que haja a oportunidade de corrigir o rumo, de intervir nesse tipo de coisa, para que o caos não se restabeleça. Porque é isso que Satanás quer: roubar, matar e destruir. Ou seja, ele quer roubar a nossa atenção e a atenção das pessoas que nós lideramos. Ele quer matar a ideia, a criatividade, o senso de equipe. Ele quer matar todo esse tipo de dinâmica que nos faz uma equipe de alta performance, que entrega coisas excelentes, para destruir aquilo que Deus nos deu como responsabilidade na nossa liderança, nas nossas organizações, na empresa onde a gente está estabelecido. Esse ministério, esse papel de Satanás já é conhecido. Nós é que muitas vezes baixamos a guarda e com isso não enxergamos o que ele está fazendo o tempo todo. E aí entramos nas diversas armadilhas que ele cria para roubar de nós a atenção, como fez com Adão e Eva no jardim. Muito bem. Hashtag fica a dica aí para toda a liderança, então, né, Douglas? Que às vezes eu particularmente já conheci tanta gente assim, tantos chefes, tantos donos de empresas, né, que achando que de alguma forma eles estão motivando os seus funcionários, tocando o terror ali no meio dos funcionários, acabam provocando de fato um caos e fica aquela coisa que só depois que eles, quando o prejuízo já está muito grande, que às vezes o cara vai se tocar, ou que ele vai saber que de fato está acontecendo dentro da empresa, né? Isso é. Ô, Elber, é isso, né? Eu acho que assim, cara, quando alguém está tocando o terror, é fácil de ver. Sabe que para mim, o mais difícil de ver, que é um pouco do que aconteceu com Adão e Eva, é quando o terror é tocado de forma agradável. Porque o terror, ele está sendo tocado, ou de forma visível, ou de forma aprazível. Quando Satanás vai do lado de Eva e fala: olha, tá vendo aí, né, a árvore, tá vendo o fruto? Ele não falou para ela que se ela comesse ia ter problema. Não, se você comer, Deus, não foi isso que Deus quis dizer. Se você comer, você vai entender como Deus entende. Era agradável a proposta, não era ruim. Vamos pensar bem. Não era mal. A proposta era aparentemente boa. Então, muitas vezes, a nossa liderança, o nosso papel de líder, às vezes propõe coisas que aparentemente são boas, mas que no final, assim como aquela minhoca no anzol, que aparece para o peixe bonitinha, saborosa, mas depois da mordida é gosto de morte. Então, muitas vezes nós estamos criando o caos a partir de coisas aparentemente boas. E aí que é o perigo, porque elas são encantadoras, aparecem, né, normalmente
entregando no primeiro momento coisas legais, mas o anzol, ele tem gosto de morte. Então a gente precisa estar atento, porque é aquilo, se o diabo aparecesse de chifre e de rabo, todo mundo corria, mas normalmente ele aparece de uma maneira bem mais agradável, atraente, né? De tal maneira que a gente seja atraído como o anzol, a minhoca contra o peixe. Muito bem. Maravilha, são 11h17 em Brasília. Então aí o tópico de hoje, o assunto de hoje, fazendo tudo com excelência e qualidade, com meu amigo Dongley Martins. Ô Dongley, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o nosso assunto hoje? Nós podíamos ficar aqui uma tarde inteira, né? Então coisas sempre tem, mas nosso tempo aí, né, tá chegando já no fim. Eu quero dizer para quem nos ouve que a inspiração, né, que a gente pode buscar na palavra de Deus para nos ajudar a viver essa vida de excelência, a liderar com excelência, a construir negócios excelentes, a construir ministérios excelentes, ela é legítima, ela é real, ela é possível, ela é necessária. O Senhor espera de nós isso. O Senhor nos chamou para esse estado de excelência. Ele não nos chamou para um estado de procrastinação, de coisas meia boca, de fazer de qualquer jeito. E a maior evidência que eu consigo enxergar é que aquele povo que Deus selecionou e chamou de seu, que apesar de hoje não reconhecer Jesus como Messias e não viver essa experiência que eu e você podemos viver, aquele povo ainda carrega o DNA de um Deus excelente. Então, sim, é possível que nós vivamos a excelência de Deus todos os dias. Maravilha. Semana que vem, Dongley, tem um assunto já, não? Semana que vem estaremos juntos mais uma vez para falar sobre riscos e segurança, né? Eu gosto dessa analogia de como é que nós tomamos riscos com segurança. Existe uma diferença, né, Welber, entre correr risco e tomar os riscos, né? Eu costumo dizer que se você corre risco, você é imprudente. Mas se você toma um risco, então você pode ser astuto. E aí você já sabe que pode usar um princípio bíblico para lembrar: manso como a pomba, astuto como a serpente. Correr risco é um perigo. Tomar riscos é possível, desde que a gente avalie e faça isso com segurança. Semana que vem vamos falar um pouco sobre isso. Como é que nós tomamos riscos com segurança? Maravilha. Muito bem, então Dongley, obrigado, querido, mais uma vez pela tua participação, Deus abençoe, mais uma vez seja muito bem-vindo, né, de volta aí, e semana que vem, então, permitindo Deus, às 10 da manhã, terça-feira, mais um Movimento Elo Empreendedorismo conectado aqui na rede. Obrigado, querido. Amém. Ótima semana para você. Semana abençoada aí para todo mundo, para vocês aí, abração, meu amigo. Valeu, até lá então. Muito bem. Tchau. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.